Eu te peço, Senhor. Peço para o teu filho mais uma vez, poderosamente. Glória a Jesus. Para poder, Pai, dar graça para o teu filho. Pai, eu te peço, Pai, quando ele estiver ministrando, Pai, a tua palavra, visita, Pai, todas as áreas da vida do teu filho, abençoa, Senhor, teu filho. Abençoa os teus servos que estão aqui, Pai, para escutar a tua santa palavra, Jesus. Ó Deus, fala conosco. Fala o que precisamos escutar, Senhor, não o que queremos. Pai, faz a tua vontade nesta noite. Era grandemente, eu agradeço, nome do Pai, operar nesse lugar, meu Deus. Santo, amém. Oh, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Jesus, graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Grande Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Senta um pouquinho, irmãos. Vou louvar o Senhor comigo. Logo após seguir, já estaremos falando da poderosa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Quero cumprimentar também os irmãos que estão na live, né? Que Deus abençoe vocês aí que estão através do Facebook, né? Aleluia. Vamos falar a palavra de Deus daqui a pouquinho, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu louvar o Senhor aqui, com esse louvor aqui. Aleluia. Já logo em seguida estaremos ministrando a palavra do Senhor. Aleluia.
do Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé nesse momento para nós lermos a poderosa palavra de Deus, livro de Provérbios. Livro de Provérbios, bem próximo do livro de Salmos, está o livro de Provérbios. Deixa eu pegar meu parceiro aqui. Aleluias. Fala, parceiro, não fica pensando não. Aleluias. Provérbios, capítulo de número 4. Aleluias. Provérbios, capítulo 4. Louvado seja o Senhor. Aleluias. O título diz: exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Amém? Vamos pegar apenas um versículo, apenas o verso 18, apenas o versículo 18, que diz assim, ó: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos ler comigo, 1, 2, 3. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Sentem e aplaudam o Senhor Jesus. Queridos, vamos meditar nesta palavra, aleluias, que o Senhor nos dá. Aleluias. A vereda do justo. A vereda. O que é a vereda, irmãos? O caminho. Aleluia. O trajeto. A trajetória do justo, ela é diferente. Por isso que a palavra diz aqui que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso dá a entender que quando a gente começa a caminhada nossa, aleluia, a gente está no escuro. Isso é quando nós viemos para os caminhos do Senhor, entregamos a nossa vida para Jesus, que é a luz do mundo, viu? Aleluia. Ele é a luz do mundo. E quando a gente decide a entregar a nossa vida para Jesus, então a gente sai daqueles caminhos de trevas e começa agora a trilhar o caminho de luz. Mas essa luz, eu vejo que ela tem um propósito de nos aperfeiçoar. Porque quando a gente vem para o caminho do Senhor, a gente vem com um monte de pecado, com um monte de problema, um monte de costume, de maus princípios que a gente aprendeu lá no mundo lá fora, às vezes com os nossos familiares, às vezes com os nossos amigos mundanos, às vezes na trajetória da vida, irmão Luiz. Quantas coisas erradas a gente já vimos e até praticamos. Mas, quando nós somos chamados para o caminho do Senhor, então a palavra de Deus, diácono Rodrigo, ela nos dá uma nova direção. Ela nos dá um novo rumo de vida. Por quê, irmãos? Porque o propósito de nós se aproximarmos de Deus não foi para nós viver aquela vida que nós vivíamos no mundo. Porque se fosse para viver aquela vida, irmã Cleoniza, nós não precisávamos sair do mundo. Se fosse para continuar vivendo como a gente vivia no passado, né? Prostituição, bebida alcoólica, cigarro, droga, um monte de coisa, palavrão, né? Cada coisa mais indecente do que a outra.
se fosse para nós viver aquela vida, irmão Tiago Andrei, a gente continuava lá. Quando uma pessoa decide a vir para a presença de Deus, aleluia, é porque o mundo já está lhe fazendo mal, o mundo já está lhe causando problemas, já está lhe causando aborrecimentos, já está lhe trazendo prejuízos, muitas vezes até incalculáveis, irmãos. Aí quando você vem para Jesus, você vem naquela certeza de que Deus tem o poder para mudar a sua vida. Aleluia! A gente vem com essa certeza que Deus pode resolver os nossos problemas. A gente vem com essa certeza que Deus pode curar as nossas enfermidades, que Deus pode resolver o nosso problema, a nossa vida em si. Vem com um monte de problema, irmão. Aleluia! Mas a gente vem com essa fé. E há quem diga que não. Há quem possa dizer que não é por aí. Mas, irmãos, eu já falei uma vez e falo novamente. Deus muitas das vezes permite que os problemas surjam na nossa vida, porque os problemas é uma ponte para conduzir o ser humano até a presença de Deus. Irmãos, e você pode ver que quando a pessoa não quer se arrepender, não quer vir para a presença de Deus, ele fica aí no mundo. Muitas vezes ele acha que na bebida ele vai resolver o problema dele, ele acaba arrumando mais problema. Ele acaba se atirando no mundo das drogas, porque ele acha que a droga vai resolver o problema dele e não vai, Deus. Você está entendendo? Então essa situação se complica na vida da pessoa que não entende o verdadeiro propósito de servir a Deus. Aleluia. E muitas pessoas do mundo até julgam nós, até falam mal de nós, até criticam nós. Por quê? Porque eles acham que ser crente é ser xarope, que ser crente é ser bobo, que crente não faz isso, que crente não faz aquilo. Irmãos, nós não faz e nem tem vontade de fazer. Aleluia, Jesus. Porque quando a gente vem para a presença de Deus, irmãos, e abre o coração para entender a vontade de Deus, nasce um amor tão grande, tão profundo na nossa vida, que daqui a pouco você não tem desejo mais. E quando vem aquele pensamento de você fazer, o que você faz? Você já repreende, ó, saco em nome de Jesus. Eu te repreendo. O sangue de Jesus tem poder. É uma frase que os crentes usam muito, né, irmãos? Por essa questão. Por quê? Porque o amor de Deus na nossa vida fala muito no falar. Aleluia. Viemos para a igreja muitas vezes por causa de um emprego, muitas vezes viemos para a igreja porque tínhamos uma enfermidade, muitas vezes viemos para a igreja porque tínhamos uma certa conta aí fora para poder acertar, e a gente sabia que a gente não ia conseguir. A gente vem para a igreja com um monte de coisa, mas depois que você já está aqui dentro, aleluia, você descobre que Deus não é somente a solução do nosso problema. Deus não é somente o provedor da nossa vida financeira. Não, Ele é muito mais do que isso. E Ele revela o seu amor, aleluia, quando Ele nos mostra dentro da sua palavra. E Ele já está, irmãos, reservando um lugar para nos levar para a glória. Porque, irmãos, a própria Bíblia nos mostra que o mundo jaz no maligno e as coisas vão de mal a pior. Apocalipse tem um versículo que diz assim, ó: vós que está sujo, suje-se ainda. Vós que sois injustos, fazeis injustiça ainda. Então, eu vejo o que a palavra nos quer dizermos, que quando você vem para a presença de Deus, você não pode ir pensando lá no mundo, o que você vai fazer. Você não pode vir para a casa do Senhor com o propósito de poder continuar fazendo as coisas do mundo. Por isso que a palavra fala assim: quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. Irmãos, então a palavra do Senhor fala claramente, irmãos, para nós entender. Aí você vai entender o mistério da luz.
na vida do justo. Olha o que diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, porque começa lá na escuridão e o brilho de Deus vai tomando conta dele, e de repente, irmãos, ele se torna como um dia perfeito. Saiu, acabou as trevas, acabou os costumes ruins, acabou os nossos princípios, acabou os palavrões, acabou os vícios, acabou as intrigas, as contendas, nós aprendemos a colocar tudo nos pés do Senhor Jesus. E quando a gente aprende a colocar nos pés de Jesus, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Tudo se transforma. Aleluia. Por isso que fala claramente aqui, a vereda do justo é como a luz da aurora. Sabe quando vai amanhecer o dia assim, vai amanhecer o dia e vai caminhando aos poucos, e daqui a pouco é dia perfeito. O sol levantou, eita glória, a claridade imensa que essa luz aqui. Você já experimentou acender a luz assim, uma hora que está bem claro o sol? Parece que ela não surte efeito nenhum, né? Porque a luz do sol é muito mais poderosa, não é assim? Assim é a vida do justo, irmãos. Assim é a vida do crente, que caminha, aleluia, na presença de Deus, que ele aprendeu a eliminar os rudimentos dessa vida pecaminosa e fora. Irmãos, eu não quero nunca mais entrar naquela vida, correr de polícia, brigar nos outros, bater nos outros, sair na mão dos outros, beber cachaça, cair na sarjeta, fumar droga, sofrer overdose. Deus me livre, meu Pai do céu. Eu não sei nem como é que tem pessoa que sai da casa do Senhor e ainda quer voltar lá. Voltar lá para quê? Para ser prejudicado, para sofrer consequências, para padecer. Irmãos, e Deus quer nos dar livramento. Dentro da casa do Senhor você só tem livramento. Dentro da casa do Senhor você só tem bênção. Viu? Às vezes você está na prova hoje, não vai ficar na prova a vida inteira. Daí a pouco a vitória vem. Aleluia. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Daí a pouco a vitória vem. Aleluia. Aleluia. E essa é a nossa convicção, a nossa certeza de caminhar na presença de Deus, irmãos. Deus sempre faz alguma coisa. Aleluia. Viu? Vai brilhando mais e mais. Nunca menos e menos. Sempre mais e mais. Sabe o que é isso? Cada dia que passa, o crente vai se aperfeiçoando. Glória a Deus, aleluia. O crente vai se tornando puro. Porque tem sentido? Tem, irmãos. Tem sentido, tem muito sentido. A Bíblia nos fala no livro de Gênesis, capítulo 35. Eu gosto muito daquela passagem bíblica porque ela traz a revelação de um mistério muito profundo para a vida daquele que realmente quer fazer a vontade de Deus e servir a Deus. Lá, a Bíblia fala que houve uma tragédia lá naquela província, irmão Beato Andrei. Houve uma tragédia onde os filhos de Jacó mataram um homem. O caso de haver um estupro. Estruparam uma das filhas de Jacó, e os filhos ficaram revoltados e foram lá e mataram a pessoa. E aquela pessoa que morreu era filho do principal da cidade. Aí sabe o que aconteceu? Levantou uma guerra contra o povo de Deus. Porque uma coisa, irmão, é você. Uma coisa é matar um filho de pobre, e outra coisa é matar um granfinão aí, Quando mata um filho de pobre, a turma vai chorar
no enterro, lamentar a morte do filhinho que foi embora, e fica por aquilo mesmo. Mas quando mexe um grandão aí, pronto, vira uma tragédia, uma laça, irmãos. É vingança, é tiroteio, um monte de coisa, mas sim, irmãos. E naquele tempo já era assim. Mexeram com o filho do cara que era o mandão, o cabeça da cidade. Aí virou aquela perseguição. E quando virou aquela perseguição, o povo de Jacó, ficou tudo acuado. Jacó ficou muito preocupado com aquela situação. E ele foi orar a Deus, irmão, é por isso. Ele foi orar a Deus para ver o que ele devia fazer. Porque na vida do crente é assim, ó, não está dando certo, vai para o joelho. Glória a Deus, aleluia. Não está dando certo, vai para o quarto, fecha a porta, dobra o joelho, fala com Deus. Não está dando certo, as coisas não estão funcionando, vai falar com Deus. Mas não é falar com Deus, aquela oraçãozinha que você vai almoçar, Senhor meu Deus, eu te agradeço a comida, amém, Jesus. Isso não funciona, eu não chamo nem isso de oração. Viu? Porque a oração tem que ter missão, tem que ter propósito, tem que ter finalidade, tem que ter comunhão. Comunhão com Deus. Tá? Irmãos. Então, irmãos, ele foi orar ao Senhor. E aí Deus falou com ele. Deus falou com ele. Aleluia. Jacó. Ô Jacó. Ó, faz o seguinte. Sobe para Betel. Betel, para quem não sabe, era um lugar que Jacó, ele mesmo deu nome para aquele lugar. A Bíblia fala que quando ele vinha da casa do seu pai, em direção à casa do seu tio Labão, para ir buscar uma esposa, tá? Fugindo do seu irmão Esaú, a Bíblia fala que ele parou no pé de uma montanha, já quase no fim da tarde, já quase adentrando a noite. E ele parou ali para descansar da sua caminhada longa. Ele parou ali para descansar. E ali ele adormeceu, ele pegou uma pedra e fez de travesseiro. E colocou aquela pedra ali, fez de travesseiro e descansou a cabeça naquela pedra. E a Bíblia fala que ele teve um sonho, uma visão. Ele viu uma escada grande que saía de lá da terra e ia até no céu. E lá no topo da escada ele viu Deus sentado no trono. E ele viu os anjos de Deus subir e descer por aquela escada. E ele diz no livro de Gênesis capítulo 28, irmãos. Ele viu Deus e Deus falou com ele. Glória a Deus, aleluia. Deus falou com ele, Deus prometeu várias coisas, só que o assunto não é esse. O assunto é que quando ele acordou depois de tudo aquele sonho, de Deus ter falado com ele, e feito promessa para ele, um bocado de coisa, então ele acordou, e ele disse, quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. E o que ele fez? Ele catou um pouco de azeite que ele tinha e derramou sobre aquela pedra e ele escreveu ali, ó, El Betel, que traduzido quer dizer casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora escuta, Jacó, ele não está vindo agora ele está voltando para a casa de seu pai, porque ele queria ver sua família, ele queria encontrar seu irmão. E ele vem voltando, e nesse trajeto, irmãos, acontece tudo esse problema. E aí Deus fala para ele, sobe lá, ali está lá. E ele fala, o senhor não deve estar falando sério comigo. Como é que eu vou levar esse povo lá? Aí lá em Gênesis 35, Deus fala claramente lá, aleluia, através de Jacó. Jacó vai falar para o povo, porque ele sabia que Betel não era qualquer lugar, ele ia ter que levar o povo para lá, vai levar esse povo lá. Esse povo está cheio de mau costume, esse povo está cheio de roupa imunda, de traje imundo.
povos. E agora, como é que vai esse povo lá? Então Jacó vai até o povo e diz assim, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Está escrito lá. E o povo atacou de tal modo, irmãos, a ordem de Jacó, está escrito lá no versículo 4, que eles cataram todas as coisas, tiraram todas aquelas roupas imundas, aqueles trajes imundos, aquela idolatria, e lá está escrito assim, até as arrecadas que estavam na orelha, eles tiraram fora, e embaixo do carvalho. Você entendeu? Puseram embaixo do carvalho. Por quê? Porque eles iam para Betel. Betel significa casa de Deus. Então, na casa de Deus, irmão, existem certos requisitos que hoje em dia muitas pessoas não ligam para isso, irmão. Mas se você quer realmente brilhar como a luz da aurora, até ser dia perfeito, então você vai aperfeiçoando. Porque a palavra perfeito, ela vem da palavra aperfeiçoar. Viu? Até ser perfeito. E como é que você vai ser perfeito se você não fizer nada para mudar a sua vida? E não é só o perfil, porque Jacó falou de tudo e disse assim, ele falou assim, tirai os deuses estranhos, quer dizer, a idolatria não pode continuar na vida de vocês. A pessoa que diz ser crente de verdade, ele não pode viver no meio da idolatria. Tá bom. Aí ele diz assim, tirai os deuses estranhos, que há no meio de vós, e purificai, quer dizer, deixa essas práticas maliciosas, essas práticas pecaminosas, essas práticas mundanas, tem que ficar para trás. Quando ele acaba de falar purificar, ele diz assim, e mudai as vossas vestes. Olhando para aquele trecho de Bíblia, eu entendo por certo que ali ele falou algumas coisas, ele não falou tudo. Mas para quem sabe ler, um pingo é uma letra, e uma letra é uma palavra, e uma palavra é uma frase, e uma frase é uma mensagem. Uma mensagem. Viu? Na boca de um grande pregador, uma frase é uma mensagem. Tem pregador que ele fala 1 hora sem parar, com uma frase só. Eu conheci um que ele abalou a cidade de Santo Anastácio. Ele foi num congresso dele lá, na praça pública, e tinha muitos convidados na diária. Homens grandes das Américas, teólogos, professores, sábios, letrados. Mas na hora, aí cantaram os filhos, fizeram toda aquela manifestação poderosa, irmão, assim. Aí quando chegou na hora de pregar, todo mundo estava achando que era o doutor fulano lá da Guatemala que ia pregar. O outro estava achando que era o fulano que veio lá da Europa para pregar. Alguém pensando que era o pastor lá dos Estados Unidos que ia pregar. E começaram a fazer, assim, suposições, tá? Mas o pastor, na maior simplicidade, disse assim, irmãos, o culto está uma maravilha, já aconteceu coisa grande aqui, mas quem vai pregar é o nosso irmão João lá da roça. Aí o irmão João da roça veio lá para pregar, lá a calça dele, o Alegre, sabe o que é o Alegre? Aquela calça que está assim, parecendo a meia, terninha marcada, tudo amarrotado, irmãos, passado no ferro de brasa, sabe? Lembra que ferro de brasa? Você fazia assim, de vez em quando escapava um perninho da ponta, só brasa, levava tudo lá. Eu não tinha um desses. Eita, meu Deus do céu, eu tenho um pequenininho aí na verdade, de lembrança. Irmãos, e esse irmão João foi lá, todo mundo pensou que ele deu uma grande palavra, ele pregava uma grande palavra, ele foi lá e convidou os irmãos para ler São João 7,46, onde diz assim, nunca homem algum falou assim como este homem. E ele pregou 40 minutos,
nessa palavra, irmãos, Deus batizou o Espírito Santo, renovou vida, quando lançou a termo, mais de 5 mil pessoas veio aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A simplicidade de uma frase vira uma mensagem, uma letra vira uma palavra, para quem quer entender. Agora, se você não quiser entender, irmão, aí você vai começar a complicar, porque a palavra diz aqui claramente assim, ó, a vereda do justo, mas a vereda do justo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Viu? Esse é o objetivo. Quando eu vim para a igreja, muita gente até assustava comigo, porque eu não sabia de nada, né? Eu vim para a igreja, cabelão desse tamanho assim, preto. Lembra que tinha uma nota assim, os americanos, calça boca de cima, aquela coisa desse tamanho na calça, assim, garrada aqui e aquela bocona lá no pé assim. E os sapatos cavalo de aço, lembra do cavalo de aço? Que tinha uma solona grossa, assim, um sartão desse tamanho, assim, ó, bicão chato. Isso. Camisa cavada, escrita tudo em inglês. Eu também estava até xingando Deus, não sabia o quê. Eu não entendia o inglês. Eu não entendia. E quem não entende, muitas vezes a pessoa veste uma camisa escrita numa língua que ele não sabe, muitas vezes está até falando um palavrão e não sabe. Parece que dentro do mundo escutava uma música sertaneja, que o cara era uma música assim, meio tipo um drama, assim, sabe? E aí a moça chegou com o rapaz e falou, I love you. Ele pegou o violão e deu um tapa na moça dela. Aí ele foi lá no bar, assim, para tomar uma bebida. Chegou lá, o homem do bar perguntou assim, mas por que você bateu na moça? Bati porque ela me xingou. Mas por que ela me xingou? Aí ela falou um tal de love you. Por que isso, rapaz? Ela está dizendo que te ama. E ele deu um tapa. Você entendeu como é que é? Então, quando a pessoa não entende a língua, isso é durante o domingo eu escutava isso. Então, irmãos, quando a pessoa não entende a língua, ele corre o risco de estar falando uma coisa errada. Entendeu? Eu estou falando de língua terrena. Eu não estou falando de língua do Espírito Santo, porque a língua do Espírito Santo ninguém entende. É a Bíblia que diz lá em 14 de Coríntios. Língua do Espírito Santo, por que ninguém entende, irmão? Por que ninguém entende? Porque a Bíblia fala assim, ó, que a língua do Espírito Santo, o dom de língua, ele é uma língua que o Espírito de Deus se comunica com o seu Espírito. Por isso que Paulo fala assim, que o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Por quê? Porque ele recebe mensagem do Espírito de Deus para ele. Não é para você, é para ele. Você entendeu? Agora, quando fala em variedades de língua, aí é outra conversa. Aí está falando inglês, japonês, francês, português, e daí por diante. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito fácil de entender. É a gente que complica tudo. A gente que faz a confusão, irmãos? Mas aqui, claramente, nós estamos entendendo, irmãos, que a vereda do justo é como a luz de aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até ser dia perfeito. Quando está for dia perfeito, não precisa mais. Nossa, aí Deus vem e ó para cá. Viu? Então, irmãos, aí você entende que a palavra de Deus fala do quê? Do aperfeiçoamento. A gente está aperfeiçoando. Quando o Espírito Santo entrou na minha vida, irmão, você sabe o que aconteceu? Eu olhei no espelho, assim, quase caindo no rosto. Meu Deus, eu vou cortar essa cabelo. Porque o Espírito Santo ele trabalha na vida da gente. Uma das funções do Espírito Santo é conduzir a gente dentro da palavra, dentro da Bíblia.
Você vai encontrando uma página, você vai encontrando outra, de repente você vê uma página que está falando contra o seu cabelo. Daqui a pouco você vê uma página que está falando contra as suas vestes. Daqui a pouco você vê uma página que está falando sobre a sua ganância. Tem gente que é ganancioso, ele é tudo para ele. Então Deus prova a pessoa com as ofertas, com a contribuição da casa do Senhor. Irmãos, e você vai encontrando tudo isso na Bíblia. Aí quando você chega lá, tem uma passagem lá que Paulo fala, eu não me lembro agora, acho que deve ser lá pelo livro de Efésios, para pesar lá, assim, gosto de roubar, não roube mais. Gosto de brigar, não brigue mais. E ele fala claramente. E João Batista, quando vem pregando, ele fala, raça de víbora, quer dizer, filho de cobra, gente venenosa, cheio de rapina, cheio de peçonha maligna, Então ele está repreendendo, porque quando as pessoas que vêm para a casa do Senhor, eles vêm trazendo tudo quanto é coisa do mundo. Mas depois aqui dentro, ele vai ler a palavra, ele vai escutando, lá na casa dele, ele escuta a mensagem dele, ele fica meditando na casa, e o Senhor vai trabalhando, a Espírito Santo vai trabalhando. E de repente, mudou toda a história, mudou toda a vida. Acabou os caçapé, agora você só dança no poder de Deus. Aleluia! Acabou as músicas andando de milionários, rico e dessa turma que tem por aí, E você agora passou a cantar música sacra, do louvor, para engrandecer o nome do Senhor. Quantas músicas do mundo ficaram atrás, porque as pessoas do mundo têm esse costume, irmão. E a gente também já foi lá, e a gente sabe. Mas hoje não. Hoje a gente aprendemos, como diz o salmista, um novo cântico, O salmista fala assim, que ele vai esperar com paciência no Senhor, porque ele se inclinou para mim, de homem do mar, horrível, um jato de lodo, e firmou os meus pés sobre a rocha, e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha para lá, Então, acabou. Eu cantei muito sertanejo, Cantei pagode do mundo, Cantei música, eu fui roqueiro, eu já andei no meio dessa cambada. Fala bem assim. Eu sei aonde eu passei, irmãos. Eu sei aonde eu passei, irmãos. E dou graças a Deus por eu estar aqui, porque se eu estivesse aqui, talvez eu já estaria na sepultura e sem salvação. Porque quem vive no mundo do pecado, ele está arriscado ir para a sepultura sem salvação. E é tão dolorido quando você é uma pessoa desviada. Agora eu não vim aqui no culto, e eu desci pela Ramã, e quando chegou ali perto para lá no Banco da Rua, eu escutei um som de violão tocando. E o camarada começou a cantar, eu falei, meu filho, agora é meu filho. É ele. Aí eu peguei, baixei o vídeo da minha, olhei assim, e ele de lado do microfone, ele gritou, benção, pai! Oh, meu Deus. Seu Deus, tem, pastor? Tem. Ele gritou, benção, pai! Eu fiz assim, toda vez, Mas eu conheci a voz dele. Está lá no mundo, irmão, fazendo as coisas do mundo, irmão. E não sabe que Jesus pode voltar a qualquer hora. A gente, no dia, a gente fala, a gente prega, a gente avisa. Mas, irmãos, é aquele negócio que está falando. É aquele que está falando aqui, a vereda do justo. Viu? A vereda do justo. Muitas pessoas não vêm, porque sabem que a vereda do justo é só brigar. É só brigar. É só brigar. Na vereda do justo não pode ter treva. Na vereda do justo não pode ter vício. Não pode ter bebida, não pode ter briga, não pode ter coisa ruim. Na vereda do justo é só brigar. É só brigar. Amém, irmãos? Eu gosto dessa palavra no coração. Você que está aí na live, o meu celular virou a tela aqui. Você que está na live aí, Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra no coração. Viu? A vereda do justo é só brigar.
brilhar, brilhar, brilhar. A cada minuto, a cada dia é brilhar. Se você estiver na presença de Deus, continue firme. Se você estiver parado, retorne imediatamente para a casa do Senhor. Se você não aceitou ainda, aceita Jesus como seu Salvador. E vou te falar mais uma: não precisa ir para a minha igreja, não. Pode procurar uma outra igreja. Viu? Eu falo de igreja que é a igreja que eu dirijo lá, a igreja do Senhor, tá? Mas não precisa ir lá onde eu congrego. Você pode ir aonde você sentir, aonde Deus tocar para você ir, você vai. Agora, se você for lá, você vai ser bem recebido e vai ser uma honra poder receber você. Que Deus te abençoe poderosamente essa palavra no teu nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar. Nesse momento, Pai, nós oramos para o encerramento desse culto, meu Pai. Agradecendo ao Senhor por essa mensagem, por essa palavra que falou sobre a vereda do justo, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Pai. E eu creio nisso, Pai. E eu olho, Senhor Deus, para a vida das pessoas que verdadeiramente tem um propósito de servir o Senhor, tem um propósito de melhorar, de aperfeiçoar. Senhor Deus, como isso é lindo, Pai. Ó, e por isso, Pai, eu agradeço o Senhor por ter sido escolhido, por ter sido chamado pelo Senhor para estar na tua presença, para te servir, Pai. Ó, Senhor, obrigado, Senhor, por Senhor ter me tirado do mundo das drogas, do mundo da bebida alcoólica, do mundo do pecado, dos paus, das bagunças do mundo aí fora, que tem levado milhares de pessoas à destruição, à morte. Ó Senhor, muito obrigado por Senhor ter nos criado. Ó Pai, sustenta nós na fé e nos dá graça e força porque nós prossigamos até o dia da sua volta. Meu Deus, abençoe essas pessoas que estão lá na live, que estão lá na internet. Alcança todos eles, ó Pai. Alcança com a misericórdia, alcança com a providência, alcança com a cura divina, a abertura de portas de emprego, o que for preciso acontecer na vida dessa pessoa. Dá força para essa pessoa congregar, dá força para essa pessoa servir o Senhor, dá força para essa pessoa, meu Deus. Meu Pai, tenha misericórdia, nos ajuda a vencer a batalha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Guarda essa palavra, Provérbios capítulo 4, 18. E quando você chegar na sua casa, pega a sua Bíblia e medita em Gênesis 35, você vê bem o que aconteceu lá. Lá fala que quando o povo decidiu obedecer a Deus, sabe o que aconteceu? O terror de Deus caiu sobre a cidade. Quer dizer, Deus entrou na briga. Então, quando você decide obedecer a Deus, Deus compra a sua vida. Deus compra as suas encrencas. A gente é muito encrenca, não é não? Fala sério. Aí Deus compra a encrenca nossa, falando, peraí, vou te dar vitória. Viu? Só a gente decide. Amém, meus irmãos? Levante sua mão para o céu e diga assim comigo, grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje para todos sempre. Todos digam amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe.